18. É correto afirmar: é isento de pena o agente que comete um crime em estado de necessidade. É isento de pena? Exclui a ilicitude. Isento de pena exclui a culpabilidade. E o estado de necessidade exclui a ilicitude. Agora, existe algum estado de necessidade que exclui a culpabilidade? Não, o estado de necessidade é exculpante. Lembra que a gente tem a teoria finalista e diferenciadora? O Código Penal adotou a teoria finalista. Pela teoria finalista, o que a gente tem? O estado de necessidade é sempre uma causa justificante. E como causa justificante, exclui a ilicitude. Mas pela teoria diferenciadora, você tem dois estados de necessidade. O justificante, que é o código tem, e o exculpante. E aí, o estado de necessidade justificante exclui a ilicitude e o exculpante exclui a culpabilidade. Olha só, no estado de necessidade justificante, que é o que o código trabalha, que é a teoria unitária, vai dizer pra gente que o estado de necessidade sempre exclui a ilicitude. Por quê? Você tem bens de igual valor jurídico, em que você vai preterir um para beneficiar o quê? O outro, não é assim? Agora, a doutrina, pela teoria diferenciadora e pelo Código Penal Militar, ele tem o chamado, a teoria diferenciadora, quem tem o chamado estado de necessidade exculpante. É quando você tem bens jurídicos de valores distintos e você vai preterir o de maior valor e vai beneficiar o de menor valor em razão do seu interesse. E aí eles dizem que quando isso acontece, é porque você estava diante de uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. Geralmente eles colocam, olha, você estava numa casa, por exemplo, que acabou de ser inundada pelo temporal e tinha lá uma TV de 64 polegadas e tinha ali um quadrinho com a mãozinha do teu filho que ele fez no jardim da infância e que você pôs na moldura e pendurou na parede. Olha, esse quadrinho e a TV, qual que vale mais? A TV. Mas a mãe vai proteger a TV ou a mãe vai proteger o quadrinho? A mãe vai proteger o quadrinho porque aquilo tem valor sentimental. É inexigibilidade de conduta diversa. Então, eles chamam isso de estado de necessidade exculpante na teoria diferenciadora. Aí, nesse caso, o estado de necessidade é uma causa de exclusão de culpabilidade. Mas você só vai responder isso numa prova se o seu examinador disser que é estado de necessidade exculpante. O estado de necessidade putativa, assim como a legítima defesa, vai entrar no erro, que é a discriminante putativa. E a discriminante putativa é sempre causa de exclusão de culpabilidade, porque é isenta de pena. É o 20, parágrafo 1º. Bom, então, é isento de pena o agente que comete um crime em estado de necessidade? Não. É excluída a ilicitude, artigo 24 do Código Penal. B. A legítima defesa estará caracterizada quando o agente pratica fato para salvar de perigo atual, direito próprio alheio que não provocou por sua vontade nem por outro modo podia evitar. Isso é legítima defesa? Isso é estado de necessidade. No estado de necessidade, você age diante de um perigo atual, que você não provocou e nem podia de outro modo evitar. Na legítima defesa, você reage a uma injusta agressão. Então, no estado de necessidade, eu vou agir e na legítima defesa, eu vou reagir. Se eu tenho um perigo atual e eu ajo, isso é estado de necessidade. Se eu tenho uma agressão e eu reajo, isso é legítima defesa. Então, errada a letra B, isso na legítima defesa, estado de necessidade, artigo 23 e 24 do Código Penal. Será isento de pena aquele que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato em razão de emoção ou paixão, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Emoção ou paixão exclui a imputabilidade? Não. Emoção ou paixão nunca exclui a culpabilidade. Elas podem, no máximo, ser uma causa de diminuição de pena ou ser uma atenuante. Quando você está movido pela violenta emoção ou está sob a influência dela, você pode ter atenuante ou você pode ter causa de diminuição. Então, é errado o artigo 28, inciso 1 e 2 do Código Penal.
D. A embriaguez, quando completa e proveniente de caso fortuito, é considerada como uma causa excludente de licitude? Não. É uma causa excludente de culpabilidade. Porque a embriaguez acidental, por caso fortuito ou força maior, se ela é completa, ela é isenta de pena. Artigo 28, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Perfeito, artigo 24 do Código Penal. 23 não, 24. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. As disposições acima referem-se à hipótese de... Ora, se já praticou o crime e está reparando por ato voluntário, arrependimento posterior, letra C, artigo 16. São omissões... Marca é incorreta. São omissões próprias ou tipos de omissão própria, aqueles em que o autor pode ser qualquer pessoa que se encontre na situação típica. Os tipos de omissão própria caracterizam por não ter um tipo ativo equivalente. Exemplo, artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. Certo, né? É para marcar errada, né? Já ia eu marcar essa aqui como certa. É para marcar errada. Então, essa aqui está certa, não é letra A. Olha só. Os crimes omissivos próprios são aqueles crimes que o próprio legislador já descreve na sua situação típica o quê? Uma omissão, um não agir. E os omissivos impróprios? Não existem crimes omissivos impróprios. Existem crimes comissivos que a pessoa deveria agir e, em razão da sua omissão, quando tinha o dever legal de agir, responde por omissão imprópria ou crime comissivo por omissão. Então, a letra A está corretinha. Letra B. Os tipos de omissão imprópria são aqueles em que o autor só pode ser quem se encontra dentro de um determinado círculo, que faz com que a situação típica seja equivalente a de um tipo ativo. Nessa situação, o autor está em posição de garantidor. Verdade. Quando o garantidor se omite, tinha o dever legal de agir, ele responde por crime comissivo por omissão. É o que a gente chama de omissão penalmente relevante. Você é o pai, você é a mãe. Tá vendo que a criança está morrendo de fome e não dá comida para ela? Vai responder pela morte dessa criança? Vai, por crime comissivo por omissão, porque você, como garante, deveria alimentar. Você é policial, pode agir, deve agir quando está vendo a Bárbara sendo assaltada. Nada faz, vai responder por crime comissivo por omissão. Lembra-se, só existe crime comissivo por omissão ou omissão imprópria quando você é garante, e ser garante significa poder-dever. Não basta ter o dever de agir, tem que ter o dever e tem que poder. Porque se você tem o dever de agir e não pode, não haja. Porque se tem o dever e pode, haja. Mas se tem o dever, mas não pode, não haja. Por quê? Amanhã você chega no banco, sozinho, polícia. Chega lá, 10 caras fortemente armados de fuzil até os dentes. Você vai dizer, tá preso, polícia? Não é verdade? Vai você morrer e todo mundo que está lá dentro, porque você, ao invés de resolver o problema, vai causar um estardalhaço. Então, você deve agir, deve, porque é policial. Mas pode? Não. Vai responder como agente garantidor? Não. Só responde pelo crime comissivo por omissão quando você pode e deve agir e não age. Se pode, se deve e não pode, não vai responder por nada. Tipos penais justificadores são aqueles que descrevem situações em que o autor do delito aplica fraude verbal e argumentativa para seu cometimento, justificando a ação da vítima. Exemplo, estelionato praticado por telefone, como o conhecido golpe do bença-tia. Gente, tão feinha essa questão.
É porque benção tia só tem lá. Aqui no Rio de Janeiro a gente não quer falar benção tia. Isso aqui é aquele golpe que você diz que alguém está sendo sequestrado, não é verdade? Que você inventa alguma coisa, finge que é da família para a pessoa e te enganando e você dando as informações. Uma questão que assim é só para aquele estado, né? Benção tia. Quem que chama de benção tia? Mas é uma realidade. A previsibilidade subjetiva em que o agente, dadas as suas condições peculiares, tinha o dever de prever o resultado, não é elemento do fato típico culposo. A ausência de previsibilidade subjetiva do crime culposo exclui culpabilidade, mas não o fato típico. Errado. Olha só, no crime culposo, você não tem a previsão direta do ato. Mas aquela previsibilidade genérica do homem médio, todo mundo tem que ter. Por quê? Você sabe, por exemplo, que quando você dirige em alta velocidade, o acidente pode acontecer. Apenas você acredita que, em razão da sua habilidade técnica, o crime não vai acontecer. Então, tanto é que quando aquele carro passa voado do teu lado, você fala assim, vai bater, vai chegar ali na frente, vai dar um problema, vai dar um problema. Porque todo mundo está prevendo aquilo, só a pessoa que está praticando que não. Então, a previsibilidade subjetiva em que o agente, dadas suas condições peculiares, tinha o dever de prever o resultado, não é elemento do fato típico culposo. Não é mesmo. A ausência de previsibilidade subjetiva no crime culposo exclui a culpabilidade, mas não um fato típico culposo. Verdade. Então, porque se no crime culposo você tem a previsibilidade e a previsão, se no crime, na sua conduta, você tem a previsibilidade e a previsão, o crime já não é culposo. O crime seria o quê? Doloso. Agora, aquela previsão objetiva de cuidado, isso existe em todo crime, inclusive no crime culposo. Todos têm que ter aquele dever legal de cuidado que é dado àquilo que a gente chama de homem médio. Aquilo que se exige do homem normal, do homem comum, de qualquer ser humano. Então, a questão está certa. Mas é para marcar errado, então é mesmo a letra C. Benção, tia. Para com isso. 21. Acerca do que dispõe o Código Penal sobre as excludentes licitudes, vamos ver. Não haverá legítima defesa se o direito em perigo for o de outra pessoa. Legítima defesa é própria ou de terceiro. Ao agir em legítima defesa, o agente só responderá pelo excesso doloso, não pelo culposo. Tanto excesso doloso quanto excesso culposo. É possível a alegação de estado de necessidade, ainda que o agente tenha o dever legal de enfrentar o perigo. É possível? Não. Não se dá o estado de necessidade como causa excludente de licitude, é aquele que tem por lei a obrigação de enfrentar o perigo. Somente é reconhecida no direito penal a legítima defesa putativa, não sendo admissível a invocação de estado de necessidade putativo. Não, tem a legítima defesa e o estado de necessidade putativa, que na verdade é discriminante putativa, que na verdade não exclui licitude, exclui a culpabilidade, artigo 20, parágrafo 1º. Letra E. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Verdade. É uma causa de diminuição de pena quando for razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado. Até porque, se não é razoável exigir, é causa excludente de ilicitude. Artigo 24 do Código Penal, letra E. 22. De acordo com o ordenamento jurídico e o posicionamento dos tribunais superiores acerca das excludentes licitudes, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Mesma coisa no anterior, artigo 24. É cabível estado de necessidade nos crimes habituais. Não dá para dizer que você está diante de um perigo atual que você não provocou e nem podia impedir, se a situação ela é habitual, né? Habitualmente, eu sou uma pessoa que favoreço de qualquer forma a prostituição de outra pessoa. Aí eu estou diante de um perigo atual ou iminente? Pelo amor de Deus, não tem lógica. É admissível a legítima defesa contra quem age em estado de necessidade. Olha,
legítima defesa contra quem age em estado de necessidade não dá. Por que não? Porque legítima defesa é reagir a uma injusta agressão. E quem está em estado de necessidade está agindo diante de um perigo. E então, uma coisa não bate com a outra. Não é admissível no direito brasileiro o estado de necessidade putativo. É admissível lá no artigo 20, parágrafo 1º. Somente é possível a responsabilização por excesso doloso de quem age no estrito cumprimento do dever legal, nunca por excesso culposo. Gente, quem age em legítima defesa, em estado de necessidade, no exercício regular de um direito, no estrito cumprimento do dever legal, pode responder pelo excesso doloso e pode responder pelo excesso culposo, não apenas pelo doloso. Errada a letra E. Letra A é a correta. 23. É correto afirmar quanto ao concurso de crimes. Não se admite a aplicação da suspensão condicional do processo ao crime continuado. Gente, olha, admite-se a suspensão condicional do processo no crime continuado se somadas as penas mínimas elas não ultrapassarem a 1 ano. Então, o que é suspensão condicional do processo? É quando a gente tem um crime cuja pena mínima é igual ou menor que 1 ano. Aí eu posso, ao invés de prosseguir com a ação, eu, MP, oferecer a proposta da suspensão condicional do processo. Para eu oferecer essa proposta, eu, MP, tenho que verificar o quê? Se a pena mínima é igual ou menor que 1 ano. Se o agente não foi condenado ou não está respondendo a processo penal por outro crime, se estão presentes os demais requisitos da suspensão condicional da pena. Tudo isso presente, o que o MP faz? Faz a proposta da suspensão condicional do processo, que está prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Mas o STF, na súmula 723 e o STJ, na súmula 243, vão dizer que não será admissível a proposta de suspensão condicional do processo quando, pelo somatório da pena mínima e abstrato, seja pelo concurso de crimes ou pela continuidade delitiva, essa pena somada ultrapassar o prazo de 1 ano. Então, quando ele diz para a gente não se admite a aplicação da suspensão condicional do processo de crime continuado, admite-se o somatório das penas não ultrapassará 1 ano. Então, como ele não disse isso, a questão está o quê? Errada. Súmulas 723 do STF e 243 do STJ. B. No caso hipotético em que Gioconda, ao dirigir seu automóvel de maneira imprudente, perde o controle do carro, matando 3 pessoas e lesionando gravemente outras 5, deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes, pelo qual lhe será aplicada somente uma pena, a mais grave, aumentada de 1/6 até a metade. Verdade. No caso hipotético em que Gioconda, ao dirigir seu automóvel de maneira imprudente, perde o controle do carro, matando 3 pessoas e lesionando gravemente outras 5, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes pelo qual lhe seja aplicada somente uma pena, a mais grave, aumentada de 1/6 à metade. Artigo 70, é o chamado concurso formal de crimes. Oi. Aqui vai ter o concurso formal, porque ela culposamente praticou vários delitos, não vai responder por todos. Porque, olha só, a gente tem um concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. No concurso formal próprio, é quando eu, com uma só ação, obtenho vários resultados indesejáveis, é o caso. Então, na verdade, admite a culpa? Admite. É diferente do concurso formal impróprio, que eu quero produzir, eu pratico um crime, mas existe a possibilidade de eu admitir a prática dos demais. Então, aí, nesse caso, só seria o dolo. Por isso que aqui ele admite porque é crime culposo.
Não. No concurso formal próprio, por exemplo, aqui, ó, no caso hipotético em que Gioconda, ao dirigir seu automóvel de maneira imprudente, perde o controle do carro, matando 3 pessoas, lesionando gravemente outras 5. Ela, com uma só conduta, para praticar um crime, ela acabou praticando vários crimes. E aí, ela vai responder pelo concurso formal próprio, porque no impróprio, só no dolo. Porque no impróprio, eu tenho a previsão dos demais resultados. Entendeu? Agora, no próprio, não. O próprio é quando, com uma só ação, eu obtenho 2 ou mais resultados. Isso fica muito claro. Vamos ler o artigo 70 do CP. Abre aí pra gente quem está com o artigo e lê. Primeiro que achar, pode ler. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Ou seja, ele não disse se é com culpa ou se é com dolo. Eu cheguei ali isso quanto essa questão, só que fala muito que só admite culpabilidade quando está previsto, expressamente escrito. Como não está, eu achei que era só com dolo. Não. Só se aceita, só se admite, não é culpabilidade, só se admite o crime culposo quando a previsão expressa do crime culposo. O que acontece com o artigo 70 é que no artigo 70 ele não é previsão de crime. Ele é uma forma de política criminal que o legislador trouxe, assim como no crime continuado, para que você não responda por vários crimes, tendo vários processos, num só processo você responda por todos, com a pena dele agravada. Entendeu? Então, isso pode acontecer tanto no crime doloso quanto no crime culposo. Porque o que é o concurso formal, se não a prática de uma conduta com diversos resultados? E você pode praticar uma conduta dolosa e você pode praticar uma conduta culposa. E essa sua conduta dolosa ou culposa, ela pode trazer um só resultado ou pode trazer vários, como nesse caso. Porque a gente está falando de concurso formal próprio, quando eu, com uma só ação, acabo obtendo vários resultados. Entendeu? No impróprio, eu tenho uma ação e acabo praticando outra. Continua lendo o artigo 70. Cadê o artigo 70? Oi? Essa parte de penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de Desígnios autônomos. de vontade. O que acontece? No crime formal, eu estou praticando uma conduta. E aí, então, aplica-se a primeira parte do artigo, que é o que nós acabamos de ver da exasperação da pena. Agora, é possível que os demais crimes eu tenha desígnios o quê? Autônomo de vontade. Aí é o que a gente chama de concurso formal impróprio. Porque o concurso formal próprio é aquele que, com uma só ação, eu obtenho vários resultados não queridos. E no formal impróprio, eu inicio uma ação para praticar um só e não queria as outras, mas depois, eu com dolo, vou ter desígnios autônomos e praticando outros. Aí a gente chama isso de concurso formal impróprio. Por causa do desígnio autônomo, começa a se demonstrar o dolo. Esse desígnio autônomo não se aplicaria culpa. Porque seria, eu já atropelei, então agora vou continuar atropelando os outros. Aí, a partir dali, já não teria mais culpa na minha conduta. Teria uma conduta dolosa. Aí você teria um concurso formal impróprio e não um concurso formal próprio. Eu confundi porque acho que na lesão corporal, culposa não tem gravidade, né? Não tem gradação. Então eu associei isso aqui também, no ser culposo não teria aumento. Não tem gradação, mas a pena vai ser aumentada, porque, na verdade, ele acidentou 5 pessoas, 6 pessoas aqui. Entendeu? É, aquela exasperação das penas. Então, o que você vai ter aqui? Olha, no caso hipotético em que Gioconda, ao dirigir seu automóvel de maneira imprudente, perde o controle do carro, imprudente culpa, mata 3 pessoas, lesionando gravemente outras 5, 8 pessoas. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio nos crimes pelo qual será aplicada somente uma pena. Qual pena? A pena do homicídio, que é a pena mais grave. Aumentada de 1/6 até a metade. Agora, e se ela tivesse atropelado, matado um e depois, com desígnio autônomo, tivesse atropelado os outros? Aí seria o concurso formal e impróprio. E aí não teria culpa, porque contra os demais seria o quê? Dolo. Entenderam? Artigo 70, primeira parte.
No concurso de crimes, a aplicação da pena de multa observa as regras pertinentes à modalidade de concurso que incide no caso concreto. Não. No concurso de crime, a pena de multa não vai ser de acordo com a modalidade do concurso. A pena de multa é aplicada de acordo com o crime que foi praticado nos termos do artigo 51 do Código Penal. D. No concurso formal, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou ser iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade, ainda que os crimes concorrentes resultem do desígnio autônomo. Qual é o erro? Olha só, no concurso formal próprio, teria que estar isso, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou ser iguais somente uma delas, mas aumentada de 1/6 até metade. Não é em qualquer caso. Porque no caso de ter desígnios autônomos, não se aplica a regra do concurso formal próprio. Aplica-se a regra do concurso formal impróprio. Então, o erro está onde? Em qualquer caso. Porque essa regrinha aqui só se aplica no concurso formal próprio. Se há desígnio autônomo, aplica-se a parte final do artigo 70. Entenderam? O erro aí está em qualquer caso. Oi. O legislador não trouxe essa regra desse somatório. Esse somatório, para cada lesão, ele trouxe em termos de pena privativa de liberdade, como aqui. O artigo 70 não mandou ele somar essas penas de multa aqui. Não, não vai ser cobrado em prova. Para você, para o artigo 70, aqui no concurso formal, não. Porque ele não manda fazer esse somatório. O juiz vai aplicar a pena de multa de acordo com a gravidade do delito. Entendeu? Mas o legislador não manda somar uma pena de multa com outra pena de multa com outra pena de multa em razão da quantidade de vítimas. Ele faz esse somatório na exasperação da pena privativa de liberdade. Entendeu? Para saber o tempo que, na verdade, você vai cumprir de pena. Quando ele fala que na SEC não vai seguir o trâmite do concurso formal próprio aí, fica meio... Ele não vai seguir o trâmite do concurso formal, o que ele faria com... Na C? Na C, no concurso de aplicação de pena de multa, observa as regras pertinentes à modalidade de concurso. Na verdade, está errado essa alternativa. É porque não incide. Ele não vai incidir. Não, você vai aplicar porque, olha só, o artigo 70, quando ele fala dessa exasperação, quando fala desse cúmulo de penas, assim como o artigo 69, ele fala das penas privativas de liberdade. Então, a essas exasperações que trata o artigo 70, aplica-se a pena de multa? Não, porque a pena de multa, ela tem já o capítulo destinado para como se fazer o cálculo das penas de multa. Então, aplica-se o mesmo entendimento? Não se aplica. Vai fazer na forma do cálculo da pena de multa, que não é o do concurso formal. O juiz vai analisar, no caso concreto, qual é a multa que será aplicada e, em relação aos crimes praticados pelo agente, considerando a gravidade dos delitos por ele praticados. Mas não nessa situação do concurso formal próprio. Entendeu? Não faz essa exasperação com o mesmo cálculo que você faria na pena privativa de liberdade. Isso não faz. 24. Por que já está se arrumando? Porque já está dando a hora, né? 24 é... Maria propositadamente deixa aberta a porta da casa. Vamos terminaressazinha aqui? Maria propositadamente deixa aberta a porta da casa em que é empregada doméstica, permitindo que Fausto subtraia bens do imóvel, uma tela de pintor renomado e joias de família. Romero se aproveita da situação e resolve aderir ao intento de Fausto, subtraindo também os objetos da residência, um porta-revistas de metal e um conjunto de copo de vidro. Diante deste caso, é correto afirmar: Maria propositadamente deixa aberta a porta da casa em que é empregada doméstica, permitindo que Fausto subtraia bens do imóvel, uma tela de pintor renomado e joias de família. Romero se aproveita da situação e resolve aderir ao intento de Fausto, subtraindo também os objetos da residência, um porta-revistas de metal e um conjunto de copos de vidro. Diante deste caso, é correto afirmar: quando há participação de 2 ou mais agentes no cometimento do mesmo crime, a pena será a mesma para todos, não importando o grau de maior ou menor participação. Errado. Cada um responde de acordo com a sua culpabilidade. Artigo 29. Ficou configurado o concurso de pessoas em razão do reconhecimento da prática da mesma infração por todos os agentes. Correto.
Artigo 29 do Código Penal. Não, a autoria colateral, ela só vai acontecer quando as pessoas praticam o crime sem que uma saiba da intenção da outra. Não, mas olha só, eu não preciso ter um liame subjetivo anterior. Basta eu aderir à vontade do outro e praticar as mesmas condutas. Se eu, com raiva do meu patrão, sem combinar com você, deixar a porta aberta para de qualquer forma você praticar o crime, não precisa você aderir à minha vontade, eu aderir à tua. Isso já tem um concurso de pessoas. Entendeu? O outro, aproveitando do crime que eles já estavam praticando, foi lá e aproveitou também. Então, na verdade, foi um aderindo à vontade do outro, enquanto o crime ainda estava acontecendo. Se o crime já tivesse acontecido e o outro, sem nada a ver, fosse lá, não teria o concurso de pessoas. Por quê? Não existe concurso de pessoas para crime que já foi executado. Mas existe concurso de pessoas para crime que vai executar. O que você é necessário saber no concurso? Eu não preciso ter um ajuste prévio. É isso que normalmente confunde os candidatos na hora de fazer uma prova. Porque a gente pensa assim, já que eu tenho que ter um liame subjetivo, eu tenho que ter ajustado previamente com você que nós vamos praticar o crime, não. Se no momento da minha prática delituosa, mesmo que anteriormente nós não tenhamos falado sobre isso, você aderir e praticar o crime junto comigo, o crime está acontecendo em concurso de pessoas. Então, para o concurso de pessoas, se faz necessário o ajuste prévio das condutas? Não. Basta que haja o liame subjetivo enquanto o crime ainda estiver ocorrendo. Só é necessário o seguinte, não se existe o ajuste prévio, mas exige que o crime ainda esteja acontecendo. Porque eu não posso participar de crime que já aconteceu. Entendeu? Mas se o crime está acontecendo, o furto está acontecendo, a porta está aberta, eu me aproveito que vocês estão furtando, entre furto também, vai ter aquele concurso também. Porque eu estou aderindo à vontade de vocês e praticando aquela infração. Entendeu? Não preciso do ajuste prévio. Se um já foi embora, não tem um concurso. Mas aqui, nesse caso, o Romero caiu de paraquedas no concurso de Maria. Exatamente. Romero vê, se aproveita da situação e resolve aderir o intento de Fausto. Então, ele aderiu à mesma conduta delituosa que estava acontecendo. Depende. Tem crimes que o concurso é uma qualificadora, tem crimes que o concurso é uma causa de aumento. No furto, o concurso é uma qualificadora. No roubo, ele é uma causa de aumento. Se eu vou aderir o crime que está cometendo, ele não tem a intenção de que eu adira. Adira. Qual pode ficar para os dois? Entendeu? Depende, porque olha só, o furto só vai ser... O concurso só vai ser qualificadora nos crimes em que ele diz que é qualificador. Então, se alguém aderiu à minha vontade e, uma vez que essa pessoa aderiu, eu junto com ela participei da infração, vai ter qualificadora para os dois. Se não, não. Só vai ter para quem aderiu. Entendeu? A empregada doméstica deixou a porta aberta. Ele não sabia que ela deixou a porta aberta, por exemplo. Ele achou que esqueceram a porta aberta. Ele vai ter a qualificadora... Ele não, só ela. Só ela. Só ela. Só ela teria, ele não teria. Bom, caso Romero apenas tivesse estimulado Fausto ao consentimento do crime, não haveria concurso de pessoas, pois não há que se falar em concorrência quando uma pessoa comete uma conduta atípica e outra comete uma conduta típica, embora concorram com o mesmo resultado. Totalmente mal feito. Caso Romero apenas tivesse estimulado Fausto, se ele só estimulou o outro a praticar crime, ele de qualquer modo concorreu para o crime do outro, ainda que seja na modalidade de participação, na forma de instigação ao crime. Maria não poderá responder pelo concurso de pessoas, uma vez que Maria apenas deixou a porta aberta para Fausto. E este foi quem subtraiu os objetos. Não, ela vai responder sim, porque o deixar a porta aberta ou ficar do lado de fora para ajudar na fuga vai caracterizar o mesmo concurso. Maria, não, no caso, não há o que se falar em concurso de agente, uma vez que não houve prévio ajuste entre os mesmos. Para ter concurso, precisa de prévio ajuste? Não, basta que você vá aderir à vontade das outras pessoas e participe daquela conduta enquanto ela estiver acontecendo. Tá claro?
Aqui a questão não deixou claro se havia ou combinação ou não. Mas ela, de qualquer modo, quis concorrer para o crime de outrem, então ela está nesse concurso como coautora. Se foi apenas uma participação, aqui a participação dela não foi de menor importância, foi uma participação substancial, porque se ela não deixasse aberto, não seria tão facilitado. E aí, então, ela responderia como coautora mesmo. Alguma dúvida? Nenhuma? Bom, gente, foi um prazer estar com vocês.